Olá pessoal, hoje a aula é sobre separação de circuitos. Como havíamos falado sobre o quadro de distribuição, nós temos alguns tipos de quadro. O primeiro quadro de distribuição que eu ilustrei aqui é um quadro com barramento. O quadro é composto por metal e ele tem barramentos. Neste caso, são barramentos trifásicos. Tem um disjuntor geral, aqui tem o DPS que não está ligado, barramento de terra, barramento de neutro e os disjuntores. Nesse segundo quadro, nós temos um quadro de distribuição com um DR, utilizado como dispositivo de proteção geral, os DPS e um disjuntor bipolar. Então, o circuito de distribuição, o circuito de distribuição chega no disjuntor termomagnético geral, que vai em sequência para o disjuntor diferencial residual, que distribui através de um barramento tipo pente para os demais disjuntores. E nessa terceira ilustração, o quadro ele não tem um disjuntor geral. É uma forma incorreta de se fazer e, apesar de não ter o disjuntor geral, ele é um quadro até bem feito. Ele tem o barramento de terra e o barramento de neutro. Em que lugar que devemos colocar o quadro de distribuição? O quadro de distribuição deve ser localizado o mais próximo do medidor, em um local de fácil acesso. Ele tem que estar aparente, ele tem que estar visível, diferente das figuras ilustradas, que mostram formas de esconder o quadro atrás da porta e escondido por quadros, E isso não deve ser feito, uma vez que, se ocorrer algum problema, a pessoa que está habitando a casa, ele não vai conseguir saber onde que fica esse quadro, ou simplesmente, se alguém estiver na casa, não vai conseguir encontrar esse quadro de distribuição. Então, nunca coloque o quadro de distribuição atrás de quadros. Outro ponto importante é fazer a instalação do quadro de distribuição no centro de carga da casa. Isso facilita tanto na hora da elaboração do projeto, quanto na compra de condutores. Então, dando sequência, nós já dimensionamos o circuito de distribuição, vimos o quadro de distribuição e agora como nós fazemos essa separação dos circuitos terminais. Então, os circuitos terminais, a gente já sabe, o circuito terminal ele inicia em um dispositivo de proteção, no caso um disjuntor termomagnético, um DR. Ele percorre os cabos, os condutores, vai até o equipamento, uma carga, e finaliza no condutor neutro. Então, com isso nós temos um circuito fechado. Isso é um circuito terminal. Como nós faremos essa separação? Então, a norma diz que... Então, como devemos separar os circuitos? A norma diz que devemos separar o circuito de iluminação dos circuitos de tomada de uso geral. Então, primeiro ponto, separar o circuito de iluminação dos demais circuitos. Qual é o circuito de iluminação? Interruptor e lâmpada, luminária e lâmpada, Circuitos terminais, nós vamos separar em tomada de uso geral das áreas comuns, que serão os quartos, banheiro, circulação e sala de TV. Circuito de tomada de uso geral da cozinha
e um outro circuito de tomada de uso geral da área de serviço. E por fim teremos um circuito de tomada de uso específico, que é destinado a chuveiro, ar-condicionado, né? E nós já conversamos a respeito disso. Bom, então como que vai ficar essa separação, né? Então, circuito 1, iluminação social e de serviço. Circuito 2, tomadas de uso geral, né? Do quarto, corredor, banheiro e sala. Circuito 3, da cozinha. O 4, da área de serviço. O 5, para o micro-ondas e forno elétrico. E o 6, chuveiro elétrico. Após ter definido como será a nossa separação dos circuitos, nós vamos colocar em uma tabela, né? O importante, na hora de estar fazendo a tabela, é fazer o levantamento das cargas e também das correntes, né? Então, separamos os circuitos, né? E depois fazemos o cálculo da corrente elétrica. Então, de iluminação deu 8,82, o circuito 2 14,96, o 3 e o 4 também, o 5 deu 16,14 e o 6 34,55. Uma observação, procurar manter o valor da corrente dos circuitos em 10 amperes. No nosso caso, eu não separei, né? Eu não separei o circuito de tomada de uso geral aqui da Q1, Q2, banheiro, corredor e sala, mas eu poderia estar fazendo, tá? Se eu não faço isso, o que pode acontecer? Eu acabo tendo condutores maiores, tá? Então, o melhor a ser feito é vocês manterem em 10 amperes, até 10 amperes cada circuito, ok? Então, o usual, o correto é vocês separarem os circuitos em circuitos que possuem no máximo corrente de 10 amperes para cada circuito. Então, ficou separado dessa forma. Lembrando que nós já fizemos o dimensionamento do circuito geral, né, circuito de distribuição, que a somatória deu 11.223,16. A tensão é 220, porque é bifásico, e a corrente 51,01. Diante dessas informações, a gente pode dar sequência no projeto, né? Então, nós havíamos colocado somente os pontos de acionamento e de iluminação, e agora nós podemos colocar também os pontos de tomada no nosso projeto. Reparem que eu coloco sempre a potência e o circuito. Então, para demonstrar a separação, todo ponto de acionamento e iluminação é descrito como circuito 1, o 2 ficou quarto 1, quarto 2, corredor, banheiro e também a sala, circuito 3, a cozinha, e o circuito 4, a área de serviço. Então, eu consigo verificar isso através dos pontos de tomada. Então, aqui, área de serviço 4, cozinha 3 e os demais cômodos 2. Coloquei tomadas médias e baixa. A única tomada alta é a tomada do chuveiro, que eu coloquei uma nomenclatura um pouquinho diferente, porque é uma tomada bifásica. Após ter colocado todos os pontos de tomada, podemos colocar também o quadro de distribuição e fazer todas as interligações. Todos os pontos têm que estar ligados ao quadro de distribuição
e as suas respectivas caixas de passagem. E no final também podemos, uma vez que já foi separado o circuito, colocar toda a nomenclatura de cada eletroduto. O importante aqui que a gente pode estar analisando é referente aos pontos de iluminação. Então, aqui o acionamento, eu tenho basicamente fase e um retorno. Então, todos vão ter fase e retorno. Aqui, no caso é o circuito 2, fase e retorno. Na área de serviço, fase e retorno. Quando eu tenho dois acionamentos, eu tenho dois interruptores paralelos, fase, está descendo a fase, sobe dois retornos, do outro lado desce dois retornos e sobe um retorno para a caixinha de passagem. Na sala são 3 interruptores para acionar um ponto de iluminação. Então, aqui desce a fase, sobe 2 retornos. Esses 2 retornos vão descer para esse interruptor intermediário. Esse interruptor intermediário vai subir 2 retornos, que vai para o próximo interruptor paralelo. Descendo esses 2 retornos, depois vai subir mais um retorno, que vai ser conectado à lâmpada. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais.